Essa questão de ouvir a Deus é igual a ondas de rádio e TV. Elas estão passando aqui agora, mas para você ouvir, você tem que sintonizar, não é isso não? E como é que você sintoniza a Deus? O Espírito Santo que habita dentro. Então hoje vamos falar sobre a honra e o sobrenatural. E o Senhor pediu para dizer, no começo dessa palavra e não no final, Ele disse para dizer no começo e não no final, que esta mensagem, os textos que vamos ler aqui, vão derrubar medos, porque há pessoas que vivem pelo medo. Veja, não é que vivem com medo, vivem pelo medo, estão sempre com medo de fazer, então assim, quero tudo garantido, quero tudo perfeito antes que eu tomar qualquer decisão, mas isto é viver pelo medo, ou seja, um monte de coisas externas a você, vivem levando a sua vida para lá e para cá, e o Senhor diz, eu quero derrubar esses medos, amém? Muito bom. Então vamos em frente. Você gostaria de ver mais milagres em sua vida? Você gostaria de ver? Fiz essa pergunta há 2 semanas atrás, não é? E eu gostaria de ver. Agora há pouco, a gente ouviu aí o testemunho de um milagre, né? Há uma simples obediência e Deus fez um milagre. Deus está esperando um monte de coisas a fazer na nossa vida. Então, eu queria dizer que se nós estamos esperando milagres, deixa eu dizer, Deus está muito mais interessado, Ele está muito mais interessado, amém? Muito mais interessado. A gente precisa crer no que a Bíblia diz, não é? Mas eu queria dizer para você hoje que Deus não faz milagres. Ai meu Deus, isto é uma grande heresia. Como assim Deus não faz milagres? Deus simplesmente faz o que é natural para Ele. Então, o que eu quero dizer? Que para nós é milagre, certo gente? E para Deus o que é? É o dia a dia dEle. Não é? Deus operar milagres, isso é muito importante, porque sabe, a gente tem que ideia que o sobrenatural, o milagre é uma coisa que acontece de vez em quando a gente está numa situação muito difícil, que a gente já tentou tudo, então Deus vai fazer um milagre. Isso é religião porque depende, a gente tem que convencer Deus a nos abençoar, tem que convencer Deus, temos que dobrar Deus, então eu vou jejuar até dobrar Deus, fazer o que eu quero. Isso é tudo religião. Cristianismo é o Pai está disposto a dar, porque a Bíblia diz, vocês têm necessidade? O Pai sabe, a palavra não chegou à boca, Ele já conhece. Deus operar milagres é regra e não exceção, porque o que é sobrenatural para nós, é natural para Deus. Parece uma frase simples, mas, por exemplo, hoje aqui nós fizemos um monte de coisas naturais, foi ou não foi? A gente levantou, a gente escovou o dente, tomou café, não é? Dirigiu o carro. Não sei, do ponto de vista, por exemplo, de um cachorro, isso são coisas sobrenaturais, porque um cachorro não consegue fazer isso, ele fica lá, mano, esse meu dono é muito poderoso, olha o que ele faz comida, eu tenho que ficar esperando ele me dar. Amém, irmãos? Nós não somos cachorro, muito pelo contrário, nós somos criados à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então, para Ele fazer coisas é natural. Para nós são milagres, para Deus é apenas o modo natural de agir. Então, quando a gente começa a acreditar que o sobrenatural é o natural de Deus, a gente começa a esperar que Deus faça mais coisas, amém? Todo milagre ou obra sobrenatural é operado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo trabalhando juntos. Nós estamos falando de honra, e honra é reconhecer o valor que uma pessoa tem, reconhecer quem Ele é. Então, quando nós reconhecemos a Trindade, vamos falar agora do ponto de vista do sobrenatural, temos que reconhecer que eles fazem juntos.
Nós temos que ter relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas eles sempre operam juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, nada foi criado, tudo foi criado por meio dele, para ele. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus fala é o Verbo é Jesus, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, sempre faz junto. Mas olha esse texto, sabem também que Deus, o Pai, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Não é interessante isso, gente? Olha os três trabalhando juntos. Então, o que aconteceu? O que acontece quando Deus, Jesus e o Espírito Santo estão juntos? Jesus, que está no corpo físico, vai por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Como é que Deus está com ele? Pelo Espírito Santo que está nele, porque é o Espírito. Então, sempre a operação da Trindade em conjunto. E agora, quem é que tem o Espírito Santo habitando nos corações? Quem tem? Olha para o lado aí. Se tivesse um espelho, tinha que olhar para o espelho. Somos nós, porque Jesus falou assim: ó, gente, seguinte, eu vou ter que subir lá, mas vou mandar um outro consolador, vai morar dentro de vocês. Amém, irmãos? A gente crê nisto ou não? Porque Jesus falou: ó, do mesmo modo que o Pai me enviou, vou enviar vocês. Como é que é o modo que o Pai enviou ele? O Pai enviou ele assim: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo com poder. Jesus falou assim: eu vou enviar do mesmo jeito. Como? Deus vai ungir você com o Espírito Santo e com poder. Amém. Aí ele não fica esperando que alguma coisa aconteça, ou que um grande homem ou mulher de Deus dê uma profecia para eu receber, ou então eu vou pagar uma promessa muito difícil e eu vou obter algo de Deus. A fé simples na palavra de Deus diz que é assim que acontece, e já foi enviado o Espírito Santo para todos os que creem. Como é que Jesus então escolheu fazer milagres? Você reparou como é que ele escolheu fazer milagres? O que você quer dizer com isto? O modo como ele fez? Bom, ele fez um monte de milagre diferente. Um cego, ele falou: tá bom, vê. Ele veio. O outro, ele faz lodo. Quer dizer, Jesus fez tudo diferente, senão nós íamos criar a igreja alguns até criaram, né? A igreja focada que era uma doutrina naquilo que Jesus faz. Jesus só faz desse jeito. Como é que ele escolheu fazer milagre, gente? Ele escolheu assim, presta atenção, isso é muito importante. Estou falando sobrenatural. Apenas creio que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou creio pelo menos por causa das mesmas obras que vocês viram eu realizar. Eu lhes digo a verdade. Atenção, Jesus está dizendo a verdade. Fala para o seu amigo aí, atenção. Quando Jesus fala assim, eu lhes digo a verdade, em verdade, ele está dizendo: presta atenção. Vou dar uma resumida aqui, vou dar uma chave para você. Quando Jesus fala, em verdade vos digo, liga aí. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará maiores, porque eu vou para o Pai. Mas isso talvez fosse para os apóstolos. Para com besteira. Um monte de gente fez milagre na igreja primitiva e continuou. Amém, irmãos? Como é que Jesus prefere fazer milagres? Como é que Deus gosta de fazer milagres? Descendo numa grande nuvem com raios. Ele faz assim, milagres ou não? Como é que ele prefere fazer milagres? Prefere fazer milagres usando uma pessoa simples, comum, que nem você, que diz assim: ora por aquela pessoa. Amém, irmãos? Porque Jesus, diante das pessoas, ele era a pessoa mais comum e mais básica, nascido num lugar pobre, morava numa cidade pobre, distante, que ninguém tinha o mínimo interesse. Eu estou mudando, vou mudar para a capital, não é assim que tu não faz? Vou mudar para a capital. Né? Agora o pessoal fala que ia mudar para Atibaia, porque aqui, né, tem umas vantagens, tudo. Mas, por exemplo, eu não vejo ninguém falando assim: quero me mudar para Pongas.
Você sabe o que é Arapongas? A cidade andando assim, quero mudar para Arapongas, nossa, eu estou apaixonado, quero mudar para lá. Não, o pessoal quer mudar para Londrina, não é, Valdez? Quero mudar quero mudar para Nova York, New York. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei, porque o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, porque eu farei. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro encorajador, que nunca deixará o Espírito da verdade. Ah, pastor, você atravessou João 14, só atravessou as divisões, a divisão da Bíblia é para nós entendermos. Jesus falou tudo junto. Ele falou, o Espírito Santo vai vir aí, é a minha presença com vocês vão fazer o que eu faço. Jesus está dizendo, eu quero que vocês façam o que eu faço. Jesus está dizendo, eu quero que você faça o que você me viu fazer. Está difícil de acreditar nisso? Eu estou lendo a Bíblia para vocês, né? Jesus escolheu fazer milagres através de pessoas cheias do Espírito Santo, que obedecem aos seus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Vou ter um consolo do Espírito Santo, então vocês podem fazer as obras que eu faço, até maiores, por quê? A vida está em teu nome, ó Jesus, milagres vamos ver aqui. É tão lindo cantar esse negócio, né? Aqui, gente, estou dando a Bíblia para vocês. Quem crê que vai ver milagres aqui? Então, vocês acham que vai fazer quem? O cara da plataforma? Chamar um grande e poderoso homem de Deus? Um americano de preferência? Os americanos que os caras falam inglês, é todo poderoso. You are a very good man, brother. You're an American guy. I love you. Falei para o Robert aqui que ele é um homem poderoso de Deus, sim, não é? Mas acontece, se vem lá, o cara. Irmãos, quer dizer, o Espírito Santo só vem para estrangeiro? Onde está o Espírito Santo agora? Um dia eu vou conseguir, irmãos. Deus. Onde está o Espírito Santo agora? Aqui aonde? Aqui está o Espírito Santo. Ele não está aqui não, Jesus está no meio de nós. O Espírito Santo está aqui, aqui ele está, aqui. A presença de Jesus está aqui, mas o Espírito Santo é aqui, é aí que ele está. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma outra afirmação que não aqui, ele está habitando em nós. Mas a gente precisa crer. Então, Jesus escolheu fazer milagres através de pessoas simples. Que é cheio do Espírito Santo? É aquela que fala, Espírito Santo, deixa a minha vida, eu quero ouvir, eu quero conversar contigo. Ei, fala comigo. Você gostaria de ver mais milagres em sua vida? Ficou diferente a pergunta agora, né? Você quer ver mais milagres na sua vida? Senão temos que conversar mais com essa pessoa que habita em nós. Agora tem uma pergunta mais poderosa. Você gostaria de ver mais milagres na vida de outras pessoas? Porque sabe, atualmente a igreja, ela está muito focada no meu. A música não está errada, Deus está trabalhando para o meu bem. Isaías 64:4, desde a antiguidade nunca se viu, nunca os olhos se ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele confiam ou esperam. Está correta a música. Mas tem algumas aí que só fala, Jesus, essa amizade. Essa que nós cantamos agora está falando de Jesus. E temos que reconhecer que Ele quer o nosso bem, mas que Ele quer o bem de todas as outras pessoas também, amém? O Evangelho é essencialmente uns aos outros. Você quer ver mais milagre? Você precisa ter compaixão das pessoas, porque os dons do Espírito Santo são dados para edificar a outros, para o bem de todos. Hoje não vou falar sobre isso.
Próxima mensagem vamos falar mais sobre isso. Mas sabe, Jesus poderia usar você então para tocar outras pessoas de maneira sobrenatural? Cuidado, em verdade vos digo. Agora eu estou dizendo para você, tá? Não sou Jesus. Mas o que acontece? Uma mentira religiosa. Eu estou doente, como é que eu vou orar para uma pessoa para ela ser curada? Essa semana eu li um livro, estava lendo um livro de um pastor, que ele falou o seguinte: então, eu fiquei doente não lembro agora se era 7 anos, uma dor na coluna muito grande. Ele falou, quando eu tinha que pegar avião, eu falo, Jesus, tem que pegar um avião, é longe. E ele falava que era difícil, porque não conseguia ficar 8 ou 9 horas sentado numa poltrona de avião. Ele falava, e Deus falou, ore para os enfermos. Ele falou, sabe o que eu podia fazer? Eu podia não orar, mas Deus falou, você precisa orar pelos enfermos, eu quero curá-los. E eu fui orando pelos enfermos. No começo eu duvidava um pouco, mas fui orando. Depois eu criei, com dor nas costas mesmo. E um monte de gente curada de dor nas costas. Eu falo, Deus, qual é esse negócio? E ele com dor nas costas e ora, e os caras são libertados, e cura ombro, cura costa, cura coluna, paralítico levanta, e ele lá. Porque se trata do que o Espírito Santo quer fazer, amém? Ele foi curado? Foi curado. O filho dele sofreu com um problema asmático de bronquite durante muitos anos. E ele orava por pessoas que eram curadas de bronquite. Ele orava pelo filho dele. Um dia ele estava de noite, Deus acordou e falou assim, seu filho está curado. Mesmo, Senhor? Aí o filho dele veio tossindo tudo, é aquele negócio, tem que ir para o pronto-socorro de novo. Ele entra no quarto, ele fala, filho. Quando ele entrou no quarto, o filho fez assim, ô pai, eu estou curado. Tinha 7 anos. Amém, irmãos? Joga fora as mentiras da religião. Muitos milagres acontecem depois que a gente se propõe a servir a outros. Então, o Deus pode usar você. Deus pode usar você para tocar outras pessoas. Então, se você falar que sim, Ele vai querer usar. Aí você fala, não, mas isso eu não ouvi de Deus. Quantos de vocês aqui, ouviram alguma coisa que creram que era de Deus, mas ficaram com medo de falar para a pessoa, ou porque era muito simples, ou porque você achava que era da sua cabeça, e aí uma outra pessoa levantou e falou exatamente aquilo que você ia falar. Já aconteceu com quem isso aqui? Já aconteceu? Oh Jesus! Então tenha coragem. Qual é a garantia? A garantia é que você precisa crer nele, amém? O Pedro pôs o pé na água. Falamos sobre honra e fé 2 semanas atrás, não é? Nós falamos que o problema não é a falta de fé, mas é não usar a fé que nos foi dada. Não é isso não? Porque a fé não usada enfraquece. Não se trata de saber o que Deus pode fazer. Uma vez estava uma pessoa, Senhor, eu sei que tu podes. Falei, não, que pode todo mundo sabe. O capeta também sabe que pode. Olha para mim, falei para ele, você crê que Deus quer fazer isso na sua vida? Aí miou. Então é que você não crê que Deus quer fazer para você. Não adianta você crer que Deus tem todo o poder. Se você não crê que Ele quer fazer para você, vai acontecer alguma coisa? Nada. Aí comecei a citar texto para ele, dizendo que Deus quer fazer com você. Porque a fé vem da palavra de Deus, amém, irmãos? Quer ter mais fé? Leia a Bíblia. Quando você sabe que Deus quer fazer, aí você começa a ter fé. Se não tivermos convictos daquilo que Deus quer fazer, como é que nós vamos ter fé? É verdade, não é? A fé se apoia na convicção. A fé não precisa ver, ela não precisa de uma evidência. Olha aqui, se você precisa de uma evidência para ter fé, aí isso não é fé. No máximo, uma esperança. Eu tenho esperança que vai acontecer. Por que estamos falando isto? Porque, assim, falamos como aumentamos a fé. Oração e jejum, né? Oração e jejum não é para dobrar Deus, fazer o que você quer. Oração e jejum não é para você chegar com a listinha e pedir. Oração e jejum é para descobrir o que Deus quer, amém? Como Ele quer te abençoar. Então, se eu tenho uma necessidade, não chega pedindo a necessidade. Deus, eu preciso de um emprego, Deus, eu preciso de um emprego, quero emprego.
Você fala: Senhor, eu sei que o Senhor disse, do trabalho da sua mão, trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo irá bem. Então, Senhor, eu vou comer do trabalho das minhas mãos e vou ser feliz. Diz para mim, onde está o meu trabalho? Para prover para minha casa ser feliz. Amém? Aí Deus fala: rapaz esperto, menino inteligente, você sabe que eu quero te dar. Então eu vou guiar você para aquilo que já é seu. Amém, irmãos? Essa é uma oração de fé. Pedir emprego é uma oração de incredulidade, porque Deus quer dar para você. Está escrito: do trabalho da sua mão você vai comer, você vai ser feliz e nada vai te faltar. É mais fácil ter fé quando alguém fala para você aqui do microfone, é verdade, não é? Amanhã de manhã é mais difícil ter essa fé, não é? Queria ter o César aqui ficando repetindo a Bíblia para mim. A Bíblia continua lá, amém? Abre ela e lê Salmo 128. Como é que anda em fé? Eu não vou pregar a mensagem, você pode pegar 2 semanas atrás. Você reconhece que você não pode? Você busca a Deus, fala: Senhor, eu quero, que eu sei que o Senhor tem para mim. Você descobre: Senhor, qual é o teu plano? Como é que o Senhor quer me dar um trabalho? Por exemplo, e você crê numa promessa. E aí? Depois que você crê na promessa, é seu. Se honra é o valor que eu dou a outra pessoa em meu coração, a honra que eu dou a Deus no meu coração está ligado à fé e à palavra dele, amém? E agora, seguindo o que a gente falou, né? Eu falei há 2 semanas sobre isso, fé, e a Najara falou sobre a obediência à palavra, e a gente vai juntar as duas coisas hoje. Honrar a Deus é ter fé em Deus, amém? Concorda com isso ou não? Tá? Pregamos inteira sobre isso. A Najara pregou semana passada muito bem, palavra poderosa. Honrar a palavra de Deus é obedecer essa palavra, é acolher essa palavra, não é rejeitar a palavra, deixar as pedras, não, eu quero essa palavra. Agora, quando você junta a fé mais a obediência, o que acontece? O sobrenatural. Quando você junta as duas coisas, não é? Então honrar a Deus é amar a Deus, é obedecer, crer nas promessas. Só que honrar a Deus é agir de acordo com o que cremos. Você percebe? Aí eu tenho fé em Deus. Aí eu vou crer, eu vou obedecer a sua palavra. Aí você tem que dar um passo de fé. Aí você faz o quê? Eu quero ver. É mais fácil pregar fé para os outros do que para você mesmo, é verdade, não é? Rapaz, eu sei como é que é. Então hoje o foco do sobrenatural, honrar a Deus é ter a fé que obedece à palavra de Deus e age de acordo com o que se crê. Honrar a Deus então, juntando, é você ter fé. Não, Deus faz, Ele é poderoso, né? E Ele fala: faça isso. Aí você obedece a palavra dEle. Mas essa questão de obedecer a palavra não é assim: não, Jesus, eu creio que o Senhor, por exemplo, vai me dar um trabalho, eu creio que eu vou sustentar a minha casa, e fica assistindo televisão o dia inteiro. Não, isso não funciona. Aí Deus fala para você: faz tal curso. Mas Deus, eu não tenho dinheiro. Faz tal curso que você vai precisar para o seu próximo trabalho. Mas Deus, eu não tenho dinheiro. Aí fala: eu não estou perguntando para você se você tem dinheiro, estou falando para você fazer o curso. Você tem que levantar, né, a musculatura glútea do sofá e começar a andar e falar: eu tenho que achar um jeito de fazer esse curso. E de repente você começa a ir procurar do lado, você ganha o curso. Porque você agiu em fé. Você creu, Deus falou, e você falou: tá, o meu plano, você tem que fazer um curso. Aí você vai e faz o curso, você ganha o curso, e de repente no meio do curso, você entra ganhando aquele salário que já era para ter concluído o curso. Amém, irmãos? Eu já vi testemunho assim. Mas eu já vi outros também que ficam ali sentados. Deus falou que vai me dar um trabalho. Bom, tem que descer um anjo com a ficha, já falou assim: olha, você começa amanhã. Eu já levei a carteira de trabalho, já fiz até o exame médico para você, eu te personifiquei lá como anjo,
Não, não dá, não funciona assim. A fé age, irmãos. A fé age. Existem 4 tipos de fé: a fé fraca, a fé forte, a fé provada e a fé morta. Rapidinho, você sabe. A fé fraca qual que é? Aquela dos discípulos. Lembra da tempestade? Mestre, já morrer. Ele falou, levantou e falou, quieta, mar, para. Como é fraca a sua fé? Não tem fé? A fé fraca, aquela que não aguenta nada. Toda hora está com medo. É como se Deus fala, não falei quando que eu vou te abandonar? E agora você age como se eu fosse te abandonar. Essa é uma fé fraca. Qual que é a fé forte? O centurião. Basta uma palavra. A mulher Sirofenícia, Senhor, tudo bem, realmente, eu sou como um cachorrinho, mas sabe, cachorrinho come das migalhas. Aquela mulher se humilhou, falou, grande é a sua fé. A fé provada, a fé de Abraão. Deus fala que ele vai ter um filho. O cara leva 25 anos para crer que vai ter um filho. Crê o filho cresce, Deus fala, agora você pega o seu filho e vai lá e sacrifica ele para mim. Precisa ter fé ou não precisa? Fé provada. E a fé morta? A fé que não produz uma ação condizente com o que acredita. Ih, tem tanta fé morta. A fé morta. Diz que crê, conhece a Bíblia, mas não age de acordo com aquilo que crê, com a fé que tem. Tiago fala o que é a fé morta. O Tiago diz assim: alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Ele fala, não filho, isso é besteira, isso aí é coisa religiosa. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Estão entendendo não? Se uma pessoa tem fé, ela vai ter ações, atitudes e escolhas condizentes com esta fé. Você diz que é o único Deus, que você crê nele. Os capeta também, crê tudo em Jesus, acha ele poderoso, morre de medo. Até aí, filho, parece que as atitudes do capeta não mudaram, apesar de eles crerem em Jesus, em Deus Todo-Poderoso. Verdade ou não é? Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil, não serve para nada. Eu creio em Deus e tudo, eu creio na palavra de Deus, tudo. O que você está fazendo? Fé morta. Continuando com o Tiago, não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque? Por quê? Porque Hebreus diz que Abraão tinha certeza que se Isaque morresse, Deus ia ressuscitá-lo dos mortos. Amém? Então ele obedeceu. Como vem, a sua fé e as suas ações atuaram juntas. Gente, isso é muito poderoso. Quer honrar a Deus? A sua fé e as suas ações atuaram juntas. Diga isso. Sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa, aperfeiçoada, plena. Uma fé que não tem ação correspondente é uma fé morta. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e isso foi considerado, e por isso foi considerado justo. E ele foi chamado do quê? Amigo de Deus. Você já parou para pensar? Quando você crê e age de acordo, Deus fala: esse aqui é meu amigo. Por quê? Porque ele crê em mim, me obedece, fazendo as coisas, mesmo umas coisas que parecem loucas para ele, porque ele confia em mim. Amém, irmãos? Estão entendendo isso aí? Fé morta. Só mais um bônus aqui. Estava meditando nesse texto, Deus falou comigo: o que Deus pede, Deus proverá. Sabe aquela expressão Jeová Jiré, o Senhor proverá? Ele nasceu da experiência de Abraão. Toda vez que Deus pedir para você, Ele vai prover mais. Agora há pouco uma irmã testemunhou que Deus pediu para ela, dê R$50, ela deu, recebeu 8 mil, rapaz,
Agora eu vou dar 500, vou receber 80 mil. Não funciona bem assim, amém? Deus pode te dar muito mais. E não é só questão de dinheiro, né, gente? Tá? Dinheiro também. Isaac virou para Abraão e disse: pai, sem meu filho, imagina a conversa. Temos o fogo e temos a lenha, mas onde está o cordeiro? Olha a resposta do Abraão: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele não disse: vou ter que sacrificar você. Ele falou: Deus pediu um sacrifício, Deus vai prover. Quando Deus pede você sacrificar alguma coisa, para você dar uma oferta sacrificial, fazer uma renúncia, fazer uma coisa que você fala, isso vai me custar, Ele vai prover todos os meios para isso, amém? Por isso que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu gosto da versão tradicional, revista e atualizada, que diz assim, olha que legal: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Tudo que Deus pede a você, Ele mesmo proverá, amém? A gente poderia ser muito mais próspero em todos os sentidos, a gente cresce. Quando Deus pede, Ele já providenciou. Diga isso: o que Deus pede, Ele já providenciou, amém? Por isso que chama providência, chega antes de você. Quando você passa por lá, já está. Você sabe quando Abraão levantou, falou: não faz mal não, está aqui, o cordeiro está aqui. Abraão confessou a fé e agiu de acordo. Deus vai prover, e foi até o fim, amém, irmãos? Esta não é uma fé morta, esta é uma fé viva. A verdadeira fé sempre será testada para provar sua autenticidade. Mas não dá para ter fé e tudo acontecer. Então, toda fé é aprovada. Por isso que existe uma coisa que incomoda muito a nós seres humanos, que é chamado de tempo. Você acredita, mas às vezes não acontece imediatamente. E aí o que acontece? Você começa: não, Deus vai prover, dia 1, dia 2, o justo viverá da fé. Dia 4, rompendo em fé, Deus me ajuda, romper em fé. E dia 7, meu Deus do céu, quando vai acontecer? E lá pelo dia 8, o diabo vem e fala: rapaz, você vai ficar esperando até quando? Você podia fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Aí a ansiedade, não é? A ansiedade nos torna em petiscos para o inimigo. O inimigo sente cheiro de ansiedade e fala: esse aqui agora eu posso pegar. Mas quando ele sente cheiro de fé, sabe o que ele faz? Estou fora, ele se afasta. A fé não é provada por aquilo que eu digo que acredito. A fé é provada pela minha reação diante da crise e adversidade. Quando Deus dá uma palavra, você crê e a coisa parece ficar pior. Você não vê nada na frente. Amém, irmãos? Não é só que você, as suas ações, você está andando aqui, aí você fala: mas eu vou continuar, Senhor? Falou: por quê? Então, está acabando ali a plataforma, mas eu não vejo onde está a escada. Continua andando, mas para onde, Senhor? Aí você fala: bom, será que a escada está mais para cá? Está mais para lá? E você fica tentando chutar. Gente, vai andando, porque na hora que chegar aqui, Deus cria a escada para você, amém? Ele bota a escada onde você pisar o seu pé. Moisés abre o mar vermelho, lembra? Aí chega com Josué fala assim: tá, entra no Rio Jordão. Na época da cheia, está muito transbordante, muito alto. Entra lá. E aí Josué talvez pensasse: Deus vai abrir o mar, né? Mas a arca, os caras entram e não abre nada. Rio Jordão não abre, os caras vão entrando e nada. E eles continuam obedecendo. Quando a água chega pela cintura, o Jordão abre. Mas Josué é um homem de fé. A obediência à fé por meio de obras é que opera os milagres. Uma da pergunta que eu fiz: você quer ver mais milagres na sua vida? Quer ver mais milagres na vida dos outros? A obediência à fé por meio das obras.
Faz o que Deus pediu. Três exemplos para terminar aqui. Josué creu e obedeceu agindo em fé. Lembra do Josué? O Senhor disse a Josué: Josué, eu entreguei Jericó. Olha como é que começa o assunto. Deixa eu dizer para você uma coisa, Josué: essa cidade fortificada aí que ninguém entra, eu entreguei na sua mão. Josué falou: beleza. Só entregou, né? O seu rei e todos os seus fortes guerreiros, você e seus homens de guerra, vão marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Como é que é, Jesus? Como é que é o negócio? Como é que é a estratégia de guerra? Só vai marchar em volta. E no 7º dia, vocês vão, e sete sacerdotes vão à frente, cada um levando uma trombeta, né? No 7º dia, vocês vão marchar ao redor da cidade 7 vezes. Só na 7ª vez é que vai tocar a trombeta. E quando os sacerdotes soarem um toque longo, o povo vai dar um forte grito, o muro da cidade vai cair, e vocês vão atacar ali na frente, onde caiu o muro mesmo. Agora você é Josué, e você ouve essa instrução. Sabe qual é o nosso problema, gente? Nosso problema é que a gente olha uns filminhos por aí, e vê as paredinhas de Josué caindo. Eu fiz uma pesquisa arqueológica. Esta aqui é a muralha de Jericó. Não sei se dá para você ver aí. A muralha de Jericó era assim, ó. Se dá para apagar a luz para ficar melhor. Ela tinha uma muralha atrás, essa parte de terra e uma muralha na frente. A muralha da frente tem 1,80 m na base, aqui em cima deve ter mais ou menos uns 80. 7 metros de altura. Essa parte aqui, ó, tem mais ou menos uns 4 metros, 3,60 m, de 1,80 m de largura, e tem uma outra em cima. Se o inimigo pulasse essa parede de 7 metros, ele caía numa armadilha, nessa rampa aqui, e o pessoal daqui mataria todos eles aqui, ó. Eles não teriam como sair. Deu para entender, não? Eles pulam um muro, quando chega, fala: meu, tem outro muro, e não consegue voltar. Morre tudo aqui. E aqui tem um outro murozinho de 9 metros de altura, com a base 3,60 m. Aqui o geólogo do lado de um pedaço da muralha, aqui da frente. Essa era a muralha que eles tinham que transpor. Você está entendendo, não? E aqui então você variava aqui esse tamanho de terra, mas assim, você tem aqui uns 4, 5, tinha de 5 a 7 metros de largura, 2 muralhas. Sabe o que os arqueólogos descobriram? Que os muros de Jericó caíram de dentro para fora assim, ó. E fizeram uma rampa, onde o povo de Israel subiu pela rampa e entrou na cidade. Era impossível alguém. Fizeram um cerco por 6 dias. Havia acabado de ter a colheita, a cidade estava cheia de comida, eles podiam resistir lá por 3, 4, 5 meses. Tinha acabado a época da colheita. Está tudo na arqueologia. O Senhor quis que Josué derrotasse Jericó no momento que ela estava mais fortificada, mais bem guardada, que o pessoal dizia: é impossível. O que Josué faz? Ele obedece em fé. Ao entrar no povoado, Jesus, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Então ele olhou para ele e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Jesus não chega perto, Jesus não coloca a mão nele. Jesus devia estar com outro grupo. Jesus sozinho chegou a botar a mão em leproso, mas no grupo tal. Vão e apresentem-se ao sacerdote, porque quando um leproso ficava curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote fazer o quê? Você está liberado, você pode voltar a viver na sua família, pode viver na sua cidade, você pode trabalhar, você é uma pessoa livre, amém? Enquanto eles iam, diga, enquanto eles iam, eles foram curados. Pode subir a banda aqui.
enquanto eles iam, não foi curado na hora. Ele falou, tá bom, vamos para o sacerdote. Eles obedeceram. Talvez não falou, eu não estou curado ainda, quer saber, eu não vou não. Mas eles foram. No caminho foram curados. No caminho foram curados. Os leprosos andaram em obediência e foram curados. Receberam a palavra, creram na palavra e obedeceram agindo, eles foram. Um deles, vendo que foi curado, ele voltou, agradeceu a Jesus, depois foi. Às vezes o Senhor fala, tá, você quer isso? Tá, então faça. Faça como se você já fosse seu. O que ele falou para os leprosos? Tá bom, vai mostrar para o sacerdote que vocês estão curados para eles liberarem você. Aí os caras olharam assim, olharam um para o outro, eles negócio tudo, né? Tá bom, nós vamos. Enquanto eles estavam indo, a fé que age. E o último texto é esse aqui. Jesus está na praia, Simão Pedro está lavando as redes. Jesus está pregando. Está todo mundo ouvindo. Quando terminou de falar, ele disse a Simão Pedro, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Tudo guardado, barco na praia, a rede já está arrumada para outra noite. Nenhum pescador sairia de novo. Ele é pescador, ele sabe como pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Não é que eles não trabalharam, não é que eles não se esforçaram, não é que eles fizeram corpo mole, não é que eles desistiram. Eles podiam, depois de algumas horas, sem ter pegado nada, ter voltado, certo ou não? Não, eles trabalharam, estão entendendo? Até o raiar do dia, quando não dá mais peixe. Eles foram até o fim. Quantas vezes nós vamos até o fim, a gente persevera numa situação e não acontece nada. E agora vem Jesus lá pelo meio-dia e pede para eles fazerem a mesma coisa que eles estavam fazendo. Cansados. Ele está dizendo, quero que você faça a mesma coisa que você fez a noite inteira. Eu quero que você faça a mesma coisa que você fez, que não produziu resultado nenhum. E aí o Pedro diz isso, diz, Senhor, eu trabalhamos duro, mas por ser o Senhor que está pedindo. Mas porque eu sei quem tu és, eu estou ouvindo o Senhor aqui, porque o Senhor está pedindo, eu vou lançar as redes novamente. Você entende o que faz Pedro? O Simão vai fazer uma coisa que ele não deveria fazer. Ele já havia tentado tudo, ele já havia botado todo o esforço. Mas Jesus fala, vai para águas mais fundas, lança de novo a rede, faz a mesma coisa que você fez e que você não obteve resultado nenhum. Então Pedro crê, Pedro obedece. Dessa vez, diga isso, dessa vez, muitas vezes, dessa vez,
As redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar, e pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Não foi só Pedro que foi abençoado, todos os amigos de Pedro foram abençoados, porque Jesus não abençoa só você. Você precisa entender, quando Ele te abençoa, Ele está pensando em todos que você pode abençoar juntamente com você. Aí Pedro volta para ele e fala: Senhor, mas eu sou um homem pecador, quem sou eu para merecer isto? Não se trata de merecimento, está entendendo? Se trata de mim. Eu, o Senhor, te amo, eu escolhi você, eu chamei você. Se trata de mim, não de você. Vem andar comigo, vem andar comigo, vem viver uma vida diferente, vem viver uma vida sobrenatural. Sabe, podia dar muito mais exemplos aqui. Se Pedro usasse a lógica do bom senso, ele não teria colocado o barco na água de novo, certo? Não teria ido para águas mais profundas tentar de novo. Às vezes a gente quer usar o bom senso para resolver as coisas. Deus fala: o bom senso não vai te ajudar, a obediência à minha palavra vai te ajudar. O milagre aconteceu porque ele decidiu obedecer completamente. Um dia eu estou orando sobre uma situação profissional que não funcionava. Eu falei: Senhor, me dá uma direção, que eu vou encerrar esse negócio, eu vou terminar isso aqui, porque isso aqui não dá nada. E eu oro, aí um dia Deus me desperta, e eu sabia que Ele ia me responder. Quando Ele me responde, Ele me pede para fazer a mesma coisa. Eu falei: o Senhor está me pedindo para fazer a mesma coisa que eu tenho feito há alguns anos, Senhor. O Senhor não está dando resultado. Ele falou: e Pedro? Eu pedi para Pedro ir para águas mais profundas, para fazer o que ele sempre fazia, que não estava dando resultado. Mas dessa vez foi diferente. Eu falei: tá bom, Senhor, eu creio. Não importa se eu já tenha feito muitas vezes, não importa se eu já tenha lutado tantas vezes, eu vou, porque eu creio que dessa vez será diferente. A fé com obras, irmãos. É esta mensagem que eu vim deixar para você hoje. A honra a Deus e a sua palavra se demonstra por fé e obediência. E a fé e a obediência produzem então o sobrenatural. E aí eu começo a fazer de novo, mas dessa vez é diferente. Eu falo: obrigado, Senhor. Se eu tivesse usado os meios, se eu tivesse decidido pelo meu bom senso, eu teria perdido a maneira poderosa como Deus queria me abençoar. Vamos ficar de pé, irmãos. Lança a rede mais uma vez nas águas mais profundas. Vamos cantar.